Canal Cybercontos apresenta A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Capítulo 10 Na Tempestade. Leatherhead fica a cerca de 20 quilômetros do Monte Maybury. O aroma do feno perfumava o ar ao longo das verdejantes campinas, além de Pierford, e as sebes de ambos os lados exibiam uma profusão de alegres rosas silvestres. O fogo pesado que eclodira enquanto descíamos a encosta do Monte Maybury cessou tão bruscamente quanto começara, deixando a noite muito quieta e tranquila. Chegamos a Leatherhead sem percalços por volta das 9 horas, e o cavalo teve 1 hora de descanso enquanto eu ceava com meus primos e deixava minha mulher a seus cuidados. Minha mulher guardara um curioso silêncio durante todo o percurso, aparentemente oprimida por maus presságios. Tentei tranquilizá-la, observando que os marcianos não podiam sair do fosso devido ao peso da gravidade, e que no máximo conseguiriam rastejar um pouco para fora. Mas ela me respondeu apenas com monossílabos. Se não fosse minha promessa ao estalajadeiro, ela teria insistido para que eu dormisse em Leatherhead naquela noite. Antes tivesse ficado. Lembro que seu rosto estava muito pálido quando nos separamos. De minha parte, passei o dia num estado de excitação febril. Algo parecido com a febre de guerra que às vezes domina grupos civilizados, adentrou minhas veias. E no fundo eu não estava nem um pouco contrariado por ter de voltar a Maybury naquela noite. Até mesmo temia que o último fogo cerrado que eu ouvira tivesse levado ao extermínio dos invasores de Marte. Dizer que eu queria ver a morte deles de perto é o melhor meio de expressar meu estado de espírito. São quase 11 horas quando comecei o percurso de volta. A noite estava inesperadamente escura, e quando saí da entrada iluminada da casa dos meus primos, pareceu-me deveras negra. Estava tão quente e abafada quanto o dia. No céu, as nuvens corriam velozes, embora sequer uma brisa agitasse os arbustos ao nosso redor. O criado dos meus primos acendeu os 2 lampiões. Felizmente, eu conhecia bem a estrada. Minha mulher permaneceu sob a luz da entrada, seguindo-me com os olhos até que eu subisse no cabriolé. Então virou-se bruscamente e entrou, e apenas meus primos ficaram para me desejar boa sorte. Fiquei um pouco deprimido a princípio, contagiado pelos temores de minha mulher, mas logo voltei a pensar nos marcianos. Eu ainda ignorava o resultado dos conflitos daquela noite. Sequer sabia as circunstâncias que os haviam precipitado. Enquanto eu passava por Ockham, pois foi por lá que voltei, e não por Sandy Old Woking, avistei no horizonte a oeste um brilho sanguíneo que subia lentamente aos céus enquanto eu me aproximava. As nuvens velozes da tempestade que se formava misturavam-se com massas de fumaça preta e vermelha. A rua Ripley estava deserta, e com exceção de uma ou outra janela iluminada, não havia sinais de vida no vilarejo. Mas por pouco não provoquei um acidente na esquina da estrada para Pierford, onde havia um grupo de pessoas de costas para mim. Não me disseram nada quando passei. Não sei o que sabiam do que acontecia do outro lado do monte, como também não sei se as casas silenciosas que vi ao passar dormiam em paz, se estavam vazias e desertas, ou aterrorizadas e em alerta contra os perigos da noite. Da rua Ripley até Pierford, eu prossegui pelo Valley Way, que ocultou o clarão vermelho. Ao subir o pequeno monte, depois da igreja de Pierford, o clarão voltou a aparecer, e as árvores ao meu redor tremiam com os prenúncios da tempestade que se aproximava. Então ouvi o sino da igreja de Pierford anunciar a meia-noite, e me deparei com a silhueta do Monte Maybury, com suas árvores e telhados nitidamente desenhados contra o céu vermelho. Enquanto eu olhava, um fulgor verde e sinistro iluminou a estrada e revelou os bosques distantes na direção de Addlestone. Senti um puxão nas rédeas. Vi que as nuvens haviam sido trespassadas por um risco de fogo verde,
que as iluminou subitamente antes de cair no campo à minha esquerda. Era a terceira estrela cadente. Logo após essa aparição, fulgurou o primeiro relâmpago da tempestade em formação, de um violeta ofuscante, e o trovão retumbou como um foguete no céu. O cavalo mordeu o freio e empinou. Precipitei-me pelo leve declive que leva à base do Monte Maybury. Depois que começaram, os relâmpagos prosseguiram numa rápida sucessão de clarões como eu jamais vira. Emendando uns nos outros, com um estranho acompanhamento de estalidos, soavam mais como a operação de uma gigantesca máquina elétrica do que como os costumeiros estrondos reverberantes. A luminosidade cintilante cegava e confundia, e o fino granizo açoitava meu rosto enquanto eu descia a ladeira. No início, eu me concentrava apenas na estrada diante de mim, mas então, abruptamente, minha atenção foi atraída por algo que descia acelerado pelo declive oposto do Monte Maybury. A princípio, tomei-o pelo telhado úmido de uma casa, mas os raios em série me revelaram seu veloz movimento descendente. Foi uma visão fugidia, um momento de escuridão atordoante, e então, num lampejo claro como o dia, os contornos rubros do orfanato próximo ao alto do monte, as copas verdes dos pinheiros e esse objeto perturbador delinearam-se claros, nítidos e refulgentes. A coisa que então vi. Como descrevê-la? Um trípode monstruoso, mais alto do que muitas casas, alçando-se sobre os jovens pinheiros e esmagando-os em seu percurso. Uma máquina ambulante de metal reluzente, avançando a largas passadas pela urze, cordas articuladas de aço pendiam das laterais, e o barulho estridente de sua passagem misturava-se ao estrondo da tempestade. Um relâmpago, e o objeto apareceu vividamente, inclinando-se para um lado, erguendo 2 pés no ar. Depois sumiu e ressurgiu de modo quase instantâneo com o relâmpago seguinte, 100 metros adiante. Imagine um banquinho de ordenhar, inclinado e lançado violentamente pelo chão, pois essa era a impressão que esses clarões momentâneos produziam. Mas em vez de um banquinho de ordenhar, imagine uma imensa maquinaria apoiada sobre um tripé. Então, de repente, o bosque de pinheiros diante de mim abriu-se ao meio, assim como os juncos frágeis se abrem quando um homem os atravessa. As árvores foram derrubadas com violência e surgiu um segundo e enorme trípode, avançando ao que parecia diretamente para mim, e eu galopava a seu encontro. A visão do segundo monstro, minha coragem sucumbiu. Sem parar para olhar outra vez, puxei as rédeas com violência para a direita. No momento seguinte, o cabriolé passou por cima do cavalo, os eixos arrebentaram-se com estrépito e fui atirado de lado, caindo com força numa poça rasa de água. Quase de imediato, rastejei para fora e me agachei, com os pés ainda na água, sob uma moita de tojo. O cavalo jazia imóvel, seu pescoço quebrara, pobre animal, e à luz dos relâmpagos vi os contornos negros do cabriolé tombado e a silhueta da roda ainda girando lentamente. No momento seguinte, o colossal mecanismo passou por mim a passos largos e subiu o monte em direção a Pierford. De perto a coisa causava um enorme espanto, pois não se tratava de mera máquina insensata seguindo seu caminho. Máquina era, com seu passo metálico e reverberante e seus longos, flexíveis e lusídeos tentáculos, um dos quais arrancou um jovem pinheiro, balançando-se ruidosamente em torno do estranho corpo. Decidia seu caminho enquanto avançava, e a cúpula metálica que a encimava movia-se de um lado para outro, a sugestão inevitável de uma cabeça olhando ao redor. Atrás do núcleo principal, uma enorme estrutura de metal branco lembrava uma gigantesca cesta de pescador. Nuvens de fumaça verde escapavam das juntas dos membros enquanto o monstro passava por mim. E num instante ele se fora. Foi o que vi então, ainda que vagamente, devido à luz inconstante dos raios, entre clarões ofuscantes e densas sombras negras. Ao passar, o objeto emitiu um uivo exultante e ensurdecedor que abafou os relâmpagos. Uó! E no minuto seguinte estava ao lado do companheiro, a mais de meio quilômetro de distância, inclinando-se sobre algo no campo.
Não tenho dúvida de que esta coisa no campo era o terceiro dos 10 cilindros lançados de Marte em direção a nosso planeta. Por alguns minutos permaneci sob a chuva, na escuridão, observando a luz intermitente e aqueles monstruosos seres de metal movimentando-se além das sebes. Uma fina chuva de granizo começou a cair, descontínua, tornando aqueles corpos alternadamente obscuros e nítidos. De vez em quando os relâmpagos cessavam e a noite engolia seus vultos. Eu estava encharcado, coberto de granizo e mergulhado na poça d'água. Demorou algum tempo para que, em meu espanto e perplexidade, eu me lembrasse de subir até um local mais seco ou refletisse sobre o perigo iminente que me ameaçava. Perto de onde eu estava, havia um pequeno casebre de madeira de algum poceiro, cercado por uma plantação de batatas. Finalmente me levantei. Abaixando-me e escondendo-me como podia, corri para lá. Esmurrei a porta, mas ninguém me ouviu, se é que havia alguém lá. Após algum tempo, desisti e, sem ser notado pelas máquinas monstruosas, consegui rastejar por uma vala até o pinheiral próximo a Maybury. Oculto pelo bosque, prossegui, molhado e tremendo, em direção à minha própria casa. Andei entre as árvores tentando encontrar a trilha. Estava muito escuro no bosque, pois os raios começavam a rarear e a chuva de granizo torrencial caía em colunas pelos vãos da densa folhagem. Se eu tivesse compreendido plenamente o significado de tudo que eu vira, no mesmo instante teria contornado Byfleet em direção a Street Cobham e voltado para reencontrar minha mulher em Leatherhead. Mas naquela noite a estranheza de tudo que me cercava e meu cansaço físico me impediram de raciocinar. Eu estava machucado, exausto, encharcado até os ossos, ensurdecido e ofuscado pela tempestade. Eu tinha o vago propósito de ir até minha casa, já que não me ocorrera nenhum outro. Tropecei entre as árvores, caí numa vala e esfolei os joelhos numa tábua, e finalmente chapinhei pela alameda que saía da College Arms. Digo chapinhei, porque uma torrente de água e lama precipitava-se monte abaixo. Em meio à escuridão, um homem chocou-se comigo e me jogou para trás. Com um grito de terror, ele saltou de lado e saiu correndo antes que eu pudesse me recompor o suficiente para falar com ele. A tempestade caía com tanta força que eu mal conseguia subir a ladeira. Aproximei-me da cerca à esquerda e segui em frente, apoiando-me em suas paliçadas. Perto do topo, tropecei em algo macio e, à luz de um relâmpago, vi a meus pés um tecido preto amontoado em um par de botas. Antes que pudesse discernir com clareza como jazia o homem, a centelha se apagou. Fiquei perto dele, esperando o próximo raio. Quando caiu, vi que era um homem robusto, com roupas simples, mas não miseráveis. Sua cabeça estava dobrada sob o corpo, e ele jazia retorcido perto da cerca, como se tivesse sido violentamente atirado contra ela. Vencendo a repugnância natural para alguém que nunca antes tocara um cadáver, virei-o para ouvir seu coração. Estava morto. Aparentemente quebrara o pescoço. Um terceiro relâmpago brilhou, iluminando-lhe o rosto. Ergui-me de um salto. Era o estalajadeiro do Spotted Dog, que me cedera seu veículo. Passei por cima dele cuidadosamente e continuei a subir o monte. Deixei para trás a delegacia de polícia e a College Arms, a caminho da minha casa. Nada ardia na encosta do monte, embora no campo ainda se visse um fulgor avermelhado e um tumulto de fumaça sangrenta lançando-se contra as rajadas de granizo. Até onde eu podia ver, graças aos relâmpagos, as casas a meu redor continuavam incólumes. Ao lado da College Arms, uma pilha de escombros jazia na estrada. Na estrada para a Ponte Maybury, ouvi vozes e som de passos, mas não tive coragem para gritar ou me aproximar das pessoas. Entrei em casa com minha chave, fechei e tranquei a porta. Cambaleei até o pé da escada e me sentei. Não conseguia parar de pensar naqueles monstros metálicos galopantes e no cadáver arrebentado contra a cerca. Encolhi-me ao pé da escada, com as costas contra a parede, tremendo violentamente.
Curta o vídeo e inscreva-se no canal.